Você sabe como suavizar as curvas das linhas de uma camada vetorial para que elas não fiquem com aquela aparência dentilhada ou serrilhada? Esse é o tema desse nosso vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Anderson Medeiros, fundador da ClickGel, e nessa aula eu vou ensinar para você um recurso do QGIS que pode ajudar para que as suas camadas que tenham geometrias lineares fiquem com a aparência mais próxima da realidade. Então, desde já, se esse assunto lhe interessa, quero convidar você que ainda não está inscrito para inscrever-se aqui no nosso canal gratuitamente e ativar as notificações para que possamos lhe avisar sempre que publicarmos um novo vídeo. E olha que nós estamos publicando regularmente uma tonelada de conteúdos sobre produção de mapas, geoprocessamento e geotecnologias em geral. Então, se esse assunto for útil para você, se essa aula lhe ajudar de alguma maneira, por favor, não esqueça, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo sem moderação para que ele chegue a mais pessoas interessadas nesse assunto. E para ficar mais claro de você entender o que nós vamos ensinar aqui, visualize a seguinte situação que está aqui na tela. Nós temos aqui nesse momento um conjunto de curvas de nível. Se nós aproximarmos em alguma área dessas curvas de nível, você vai perceber que em algumas partes as curvas não estão naturais, por assim dizer. Você percebe que elas estão como que com aquela aparência que eu mencionei na introdução desse vídeo. Dentilhadas, serrilhadas, não representando as formas da realidade. Como por exemplo aqui, ó, você vê essa curva de nível, onde você tem aqui uma aparência poligonal, com linhas retas, algo que não é real, algo que não representa a realidade como um todo. Então, como é que nós podemos suavizar essas linhas para que suas curvas fiquem mais naturais? Como podemos fazer essa suavização? É isso que eu vou ensinar para você a partir de agora. Para isso, você vai acessar o menu Processar, Caixa de Ferramentas, e aqui no painel de busca, nessa caixa de busca, você vai digitar essa palavra aqui, ó, SMOO. Aí vai aparecer essa ferramenta do Saga, onde você tem aqui para trabalhar com vetores do tipo linha, a ferramenta, que é o Line Smoothing, onde você vai poder dar um duplo clique para abrir a janela, ou então clica com o botão direito e escolhe a opção Executar. A janela é aberta e você vai ter que definir qual vai ser a camada linear de entrada, ou seja, a camada que você quer suavizar as linhas. Nesse caso é a camada curvas de nível, que é essa que você está visualizando aqui na tela. Na sequência, você tem que indicar qual é o método que você vai utilizar para fazer essa suavização e tem aqui alguns parâmetros. Eu recomendo que você sempre procure testar mais de uma combinação entre o algoritmo, que é o método de fazer essa suavização, e dos parâmetros. Você vai testando para ver o que fica melhor para os seus dados, pois isso tem muita relação, por exemplo, com a resolução espacial dos dados que originaram as suas linhas. Que elas sejam curvas de nível, que elas sejam linhas de drenagem, ou seja, recursos hídricos e assim por diante. Então vale a pena você testar. O que eu vou mostrar aqui é um exemplo baseado em testes que eu fiz previamente e que tiveram aí um resultado interessante. Mas não são regras. Você tem que testar para ver o resultado da combinação de algoritmo do método com os demais parâmetros. Por exemplo, eu fiz aqui um teste utilizando o método do filtro gaussiano, esse aqui que tem disponível, e eu coloquei como sensibilidade, eu coloquei 1, eu troquei de 3, que é o valor padrão, para 1. E os demais valores eu deixei como padrão. Depois disso eu cliquei em executar. Esse procedimento, principalmente quando você tem muitas feições, como é o caso dessa camada, onde nós temos várias linhas para serem processadas, demora bastante tempo, ainda mais dependendo das configurações de processamento da sua máquina. No caso aqui, na minha máquina, quando eu fiz esse procedimento, durou cerca de uns 10 minutos, na verdade, para concluir a operação. Eu não vou rodar aqui, mas basicamente, quando eu gerei a operação, eu deixei justamente os parâmetros que você está vendo aqui na tela. Coloquei o método da forma que vocês estão vendo aqui, usando a opção gaussiana e a sensibilidade 1. Depois disso, você escolhe se quer salvar como arquivo temporário ou arquivo permanente, clicando aqui nas reticências e salvar no arquivo. E depois é só clicar em executar. Eu vou fechar aqui a janela e mostrar para você como é que fica o resultado. Tá bom? Então depois você pode testar com o seu dado e contar aqui para a gente nos comentários o que é que você achou do resultado. Olha só, essa outra camada que já está aqui no meu painel de camadas, que eu gerei previamente, antes da gravação dessa aula, ela tem o resultado com aqueles parâmetros. Vamos comparar aqui. Quando você olha, por exemplo,
Nessa área aqui, lembrando, a linha laranja é o arquivo original e essa linha lilás, vamos dizer assim, é o arquivo que eu processei, é o resultado da operação. E você consegue perceber como ela realmente é bem mais suave, né, nas curvas. Você percebe como ela tem aqui, ó, uma descrição, né, mais suavizada do que aquelas outras linhas que você tem ao longo do arquivo. Então você percebe, realmente faz diferença essa operação. Deixa eu mostrar aqui em outras áreas da imagem, do vetor, que você pode considerar aqui. Ó. Olha só, temos aqui mais algumas linhas. Você pode perceber que a camada laranja tem vários dentilhamentos, né? Ela é bastante serrilhada em alguns momentos, enquanto você tem as curvas mais suavizadas quando você compara aqui a lilás. Logicamente, existem algumas partes do arquivo onde ele não faz uma suavização 100%. Aí é que entra você ir suavizando o resultado utilizando a alteração daqueles parâmetros. Não existe uma regra, mas você pode ir fazendo o controle para ficar com a aparência melhor. Veja só aqui a diferença, né, que ele vai fazendo entre a suavização realizada e o arquivo original. Então, pessoal, essa aqui é uma das maneiras disponíveis no QGIS para fazer a suavização de camadas lineares. Você gostou do resultado? O que é que você achou? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? E além disso, diga aqui nos comentários se você quer que nós expliquemos como usar outros caminhos do QGIS para realizar a suavização de geometrias. E eu quero aproveitar para reforçar que você sempre olhe os vídeos que nós indicamos nos cards aqui do canal e também nos links que estão na descrição do vídeo. São materiais úteis que podem agregar bastante nos seus conhecimentos sobre produção de mapas, geoprocessamento e geotecnologias como um todo. Não deixe de conferir. E eu quero aproveitar também para lembrar você da nossa lista de transmissão. Na descrição dos vídeos tem um link para o nosso canal de transmissão, onde nós informamos você gratuitamente sempre que publicamos novos materiais, novos conteúdos. Então, corre lá, veja mais detalhes no link na descrição desse vídeo. Então, pessoal, essa era a nossa dica de hoje. Vejo você então na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo.